estamos conectados aqui com o Luiz Corte, diretamente de São Paulo. Chamar o meu querido Luiz Corte. Alô, Luiz! Boa noite, a paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor Jesus para você, tua infância e a todos os ouvintes do nosso programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em França, vamos direto para a oração, para a nossa concentração. Salmos 67. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus dos povos, louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os poucos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus dos povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu, já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. A paz do Senhor Jesus, estou em França. Estou em França. Quer comentar alguma coisa ou deixa para depois? Estou em França. Sim. Lá em São Paulo, Ricardo Vasconcelos, Marino Severino. Mandar um abraço para Severino, sua esposa. Para Belarmino, o seu irmão que está lá na Paraíba, na cidade de Aruí, na Paraíba. Ele está aqui confirmando a audiência. Muito obrigado aí. Certo, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. E o Luiz Corte agradecendo, né, Luiz? Um abraço para Agradeço muito. Paraíba e para Vasconcelos também. Todo o Brasil, onde está ligado com a gente. Olha, a irmã Carmosa também mandando um abraço para você. Um abraço, irmã Carmosa. Deus abençoe você. Ela está oferecendo todos os hinos aqui do nosso programa para todos os ouvintes. Um abraço a todos vocês e vamos para a palavra de Deus. Eu quero trazer para vocês uma parte especial que até nós já temos falado aí na chamada, mas eu vou trazer mais passagem da Bíblia, né, que vai reforçar a nossa mensagem. Eu quero trazer para vocês o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo, que reconcilie com Deus aquele que não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então eu quero chamar a atenção de todos vocês que têm chamado para pregar a palavra de Deus na íntegra, como ele diz aqui no livro de Mateus capítulo 28, e no versículo 18, nós vimos aqui, o Senhor Jesus, após cumprir a sua missão na terra, né, depois de morto, ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, dando as últimas instruções. E aí, ele falou assim, versículo 18 de Mateus 28. É-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, uma ordem, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
a quê? A guardar. Guardar e praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. No livro de Marcos diz assim, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Quer dizer, foi no mesmo instante ele falou, porém um livro registra uma parte, outro livro registra outra parte. Então mandou ensinar, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Lembrando que ele disse, é-me dado todo o poder, é uma ordem, ele é o juiz. E disse, eu vou estar com vocês todos os dias, porque Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está aqui ao meu lado, ele está ao lado de vocês, ele está no Brasil, está no Japão, está nos Estados Unidos, está onde quer que as pessoas invocar o nome dele, porque ele garantiu, quando 2 pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Nada daquele negócio, Jesus vai vir, Jesus já está. Quando ele estava na cruz, e lá ao lado dos ladrões, dos bandidos, e quando um bandido fez uma provocação, se tu é Deus, se tu é filho de Deus, então por que não desce daí, não salva a ti e a nós também? Então, curou a tanta gente, porque não salva a ti mesmo? E o outro diz, olha, tu não teme a Deus, nem tanto na mesma condenação juntamente com ele. E nós estamos aqui até pelos atos que nós fizemos. Quer dizer, justamente nós estamos aqui porque nós somos cúmplices. Esse homem nada fez para estar aqui. Quer dizer, aí ele disse assim, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrar em teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus estava ali na cruz e Jesus já estava lá no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo, não, daqui a 3 dias, quando eu ressuscitar, você vai comigo. Não, hoje mesmo tu está comigo no paraíso. Então Jesus disse, ensinai a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a praticar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Então, meus amados amigos, meus ouvintes, eu vou trazer para vocês que houve uma transgressão, desobediência dos cristãos. Eles foram, quer dizer, praticamente eles foram dominados, né? Foram dominados pelos romanos, foi dominado, né? Foram obrigados a abandonar a palavra de Deus, e aí o que continuou foi a idolatria. Aí passaram a fazer religiões, quer dizer, coisas da cabeça do homem, e não obedeceu o mandado de Jesus. E aí nós vamos ver aqui quando começou essa idolatria. Você que tem a Bíblia Sagrada Católica, você que não tem, pode anotar e depois você pode verificar com aquele que tem. Então diz aqui no livro de sabedoria, referente à origem da idolatria. Quem inventou a idolatria não foi o povo de Roma. É claro que não, que foi muito antes de Abraão já existia a idolatria. Agora, o povo de Roma, ele dava ênfase à idolatria. Tinha vários santos, tinha a Diana, que comandava, né? Era deusa, né? Então, mas isso eles já copiaram de outros, mas adotaram, né? E perseguiram os cristãos até que os cristãos abandonaram a palavra e passou a idolatrar também. Por isso você diz hoje, eu sou cristão, católico, apostólico, romano, né? É cristão, católico, apostólico, romano. Ora, não tem que ser nada disso, tem que ser cristão, nada de apostólico, de romano, mas como foram dominados pela perseguição, pela força, né? Foram obrigados a idolatrar. Eu lembrei a vocês que não começou em Roma, mas eles adotaram. E aí passaram para os cristãos. Vemos aqui no livro de sabedoria. Esse livro de sabedoria não tem na cristã.
Na cristã não tem, porque alguns livros não constam na Bíblia Sagrada Cristã, mas a Igreja Católica ela tem todos os originais. Então ela tem 72 livros e o que os cristãos evangélicos adotaram somente foram 66. Vamos ver aqui no livro de sabedoria o que diz a respeito da idolatria. Porque nós estamos na semana da Páscoa, a semana que as pessoas eles lembram de Jesus, mas lembram na forma idólatra, cega, cultuando uma imagem. Eles deveriam, pelo menos, aproveitar a multidão para pregar a palavra de Deus. Quer dizer, embora eles foram para lá para seguir uma procissão e tal, mas aí aproveitava os líderes para pregar a palavra de Deus. Então diz aqui no livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia. O que é a apostasia? Afastamento da verdade, da fé. A sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. Eles, quer dizer, já foi decretado o seu fim, né? Não existiam e nem durarão para sempre. Versículo 14 de sabedoria. A vaidade dos homens os introduziu no mundo. E por causa disso, Deus decidiu, Deus, o Todo-Poderoso, decidiu a sua destruição para breve. Aí vem a história. Versículo 15. Começou assim: um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer uma imagem do seu filho, quer dizer, luto prematuro, seu filho morreu cedo, e ele fez uma imagem do seu filho, tão cedo arrebatado, e daí honrou em seguida como a um Deus, então tratando como um Deus, aquele que não passava de um morto, quer dizer, fizeram uma réplica, e aí passaram a honrar como Deus. Certamente ele tinha autoridade, era o rei. E aí, versículo ainda 15. Transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Esse costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Aí passaram a lei, obrigar as pessoas a cultuar. Versículo 17. Foi também consequência das ordens dos príncipes que se adoravam, ou se adoraram imagens esculpidas. Porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, quer dizer, os príncipes, eles não podiam honrar pessoalmente, que estava distante, né? Porque moravam longe deles. Então, fizeram representar o que se achava distante. Fizeram uma réplica e colocaram em cada estado, né? Ou em cada cidade. E isso expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-los de longe com o seu zelo, né? Como se estivesse presente, quer dizer, aí ficava palpando, ajoelhando de frente àquela imagem para honrar o rei, o que estava longe, como se ele estivesse presente. E isso contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto. Mesmo entre os que não conheciam o rei, foi a ambição do artista, o que fabricou, né? Que talvez, querendo agradar o soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo, né? Fez muito perfeito a semelhança do belo, né? E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou como Deus. Quer dizer, aí era um Deus, tinha que fazer reverência e tal. Aí diz assim, aquele que tinham honrado como homem, quer dizer, então fazia referência à imagem como Deus.
E isso foi, versículo 21 de sabedoria, capítulo 14, versículo 21. Isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens sujeitando-se à lei da desgraça, da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Aleluia! Essa é a verdade. O programa Expressão da Verdade traz a verdade oculta. Está no livro de sabedoria que está na mão dos católicos, mas ele não lê. Então o versículo 25 do livro de sabedoria diz assim: toda esta confusão completa, sangue, homicídio, furto, fraudes, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição aos bons, dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas e perversão dos sexos, até perversão dos sexos, troca de sexo, instabilidade das uniões, adultérios e impudícias. Por quê? Versículo 27, sabedoria 14, 27. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, é a causa, é o fim de todo o mal. Glórias a Deus. Aleluia. Você viu a leitura do livro de sabedoria, capítulo 14, versículo 12 ao 27. Esses são os segredos da igreja romana. Quer dizer, eles não leem, eles sabem da verdade, mas eles não passam para os seus fiéis. E aí vem exatamente o castigo de Deus, porque o Senhor Jesus diz assim: se eu não houvera vindo e não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas como eu vim e já falei, quer dizer, já ensinei, então vocês não têm desculpa dos seus pecados. É o que diz o livro de João, capítulo 15, versículo 22. Então, veja bem. Agora, essa parte que eu vou ler está em todos os livros católicos e no cristão. Falando também da ignorância das pessoas que cultuem mais. Então, diz assim, deixando o livro de sabedoria, aonde ele deixou foi no versículo 27, livro 14. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo e a causa e o fim de todo o mal. Glórias a Deus. Então, o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, em mentira. Porque o que de Deus se podia ou se pode conhecer está na mão dos romanos. Neles se manifestam, está no poder deles, porque Deus lhe manifestou, que o livro sagrado está com eles. Porque as coisas invisíveis, o mundo invisível, é o Deus, espíritos, da direita e da esquerda. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo eles conhecido a Deus, sabendo que é palavra, a palavra de Deus é Deus, e o Espírito Santo está com a palavra, quando duas pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, estarei presente, disse Jesus. Então diz aqui o versículo 21, Romanos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, cheio de maldade. Dizendo ser sábios, ou pelo menos achando que eram sábios, tornaram-se loucos. Que ninguém pode contrariar a palavra de Deus. Ninguém pode anular. O Senhor Jesus disse: até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, da palavra.
Então, 23 de Romanos 1, 23. Então eles mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Jesus mandou pregar a palavra, não mandou fazer uma réplica, uma imagem. Então, fizeram imagem de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Deus abandonou a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí já começaram a fazer mais santo e mais santo, santo e mais santo, Nossa Senhora do Socorro, aí vem do bom parto, do prazer, tem que dar o prazer, tem que dar o parto, aí tem aqui a que dá a luz, quer dizer, é tanta da mentira. Um só Deus faz todas as coisas. Então, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quer dizer, honraram mais os servos de Deus do que o Criador. Honraram o pau e a pedra, o barro, mais do que o Criador, se curvando ao Deus mudo. Então, diz assim, que o Criador que é bendito e eternamente. Amém. Aí vem, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou. Quer dizer, o Espírito Santo não vai ficar com a mentira. O Senhor Jesus diz, quando duas pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Se estiver pregando a palavra, estiver louvando, eu estarei presente. Mas ele não está presente em procissão de barro, de pedra, de louça. Então, pelo que Deus os abandonou, as paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aí vem sexo com o mesmo sexo, do mesmo sexo, casamento do mesmo sexo. 27, Romanos 1, 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, ou varão com varão, cometendo torpezas, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade. Iniquidade é pecados, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Aí fica homem com cara de mulher, mulher com cara de homem, irreconciliáveis, sem misericórdias. São tudo bruto. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, quem diz que eles se recuaram? Não se recuam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. É por isso que tem já aliança da Igreja Católica com os macumbeiros, com os espíritas, quer dizer, aí o Papa, não, e tudo bem, quer dizer, o homem pode casar com homem, mulher com mulher, não tem problema não. O negócio é o seguinte, é que só não pode aceitar que isso é dado por Deus. Mas se não é dado por Deus, então por que vai aceitar? Então, veja bem, aí está. Aí eu finalizo no próprio livro da Católica, que é Sabedoria, Sabedoria 14, versículo 25. Diz assim, tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude,
corrupção, deslealdade, revolta, perjúrios, perseguições dos bons, esquecimento dos benefícios e contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudícias. Porque o culto de imagem e ídolos é o começo e a causa e o fim de todos os males. Glórias a Deus, aleluia. Esse é o programa Expressão da Verdade e nós estamos lendo exatamente aquele que retrata a verdade. A paz do Senhor para todos vocês. Estou em França, vamos ver aí o que tem para fazer. A oração da irmã Conceição e a gente vai voltar com a segunda parte com o restante.